Señor. Permite, Padre, que cada una de las personas que está aquí, Señor, reciba, Padre, esa palabra, Señor, que tú tienes, Señor, para nosotros. Sabemos, Padre, que tú eres un Dios grande, poderoso y misericordioso. Señor, usa a la pastora Samara, que ella pueda, Señor, transmitir todo aquello, Señor, que tú preparaste, Padre de la gloria, para cada uno de nosotros. Envía tu Espíritu Santo sobre ella, Señor, y que ella pueda, Señor, traer esa palabra de refrigerio, traer esa palabra, Señor, fuerte, Padre, pero también traer esa palabra que consuela en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amém. Cumprimento a amada igreja com a graça e paz, nossos amados que estão nos assistindo. Pode se assentar, meus amados. Glória a Deus por esta noite, de nós estarmos aqui, mais um dia de clamor. E hoje o segundo dia, ele está representando o mês de agosto. Então, vamos meditar sobre o mês de agosto. Nós estamos no ano de Josué, no ano de conquistas, mas toda conquista nós sabemos que tem batalha, tem luta, para poder adquirir, então, e alcançar essas conquistas. Eu convido os irmãos a abrir em Êxodo 14. Êxodo 14, 14. Que diz assim: o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Amém? Glória a Deus, né? Então, aqui só para nos trazer a memória, vou lembrar a história de como chegou até aqui. Então, aqui é sobre a libertação do povo. Então, Deus se revelou, se anunciou a Moisés e falou para Moisés, então, que ele ia libertar o povo do Egito, da escravidão do faraó. E eu creio que todos devem saber que aí Moisés falou que não era capaz, enfim, e Deus levantou Arão, o irmão dele, para ajudá-lo, enfim. E aí, então, teve toda aquela trajetória que os irmãos também devem conhecer, daquela luta com o faraó, teve as 10 pragas, impedimento, o faraó falava que não, falava que sim, e foi aquela luta toda, aquelas pragas, até então que nós estamos chegando aqui. Que então o faraó então liberou o povo a princípio, e o povo então vai sair agora para a travessia. E então o povo sai com Moisés, com os gado, com os bens, com alguns alimentos. E estão indo. Chega então agora na travessia, que seria o 11, 14, 11. Quando eles chegam ali, então, o povo indaga Moisés. Já começa ali o quê? A primeira murmuração. Porque então vem o quê? O primeiro obstáculo ali, que seria o mar. E o povo então fala ali então para Moisés: será que foi por não haver sepultura no Egito que vocês nos tirou de lá para que morremos nesse deserto? Então aqui começou a primeira murmuração.
nós vimos que teve toda uma trajetória, as 10 pragas, e essas 10 pragas não foi assim, um dia aconteceu uma, foi um período. Teve um círculo de uma até terminar uma, para começar outra, terminar uma, iniciar outra. E Deus já estava o quê? Preparando o povo. Mas o povo, mesmo assim, com toda essa trajetória, com todo esse período que tiveram, de vai, não vai, hoje nós vamos sair. Eu fiquei imaginando, o povo se arrumava lá as trouxas, tudo. Hoje vamos. Não, o faraó falou que não vai mais. Bom, então não vai, então vem uma peça. Passa um período, não, agora o faraó falou que pode. Vamos arrumar as trouxinhas, vamos fazer as tendas, desarmar. Não, o faraó falou que não vai mais. Outra. Então, Deus já estava testando o povo. Já estava, que nem eu sempre digo, nosso Deus, ele é preventivo. E nós temos que ficar atentos em tudo que ele faz, tudo que ele nos permite que venha nos acontecer, os acontecimentos de nossas vidas, nós temos que ficar atentos. Porque lá no começo de Êxodo, quando Deus se encontrou com Moisés, ele falou que ia levantar Moisés, que Moisés ia até lá no Egito, que ia libertar o povo. Veja bem, Deus já falou que Moisés ia libertar. Muitas das vezes Deus já nos fala, olha, essa luta, essa contenda, essa dificuldade que você está passando, vai passar. Mas a gente não presta atenção no que vai passar, mas eu estou passando. E a gente então cria ali, dá uma ênfase, eu estou passando. Eu estou tendo luta, eu estou tendo dificuldade, eu estou doente, eu estou enfermo. E a gente para ali como se aquilo fosse só aquilo. E não prestamos atenção no que Deus já falou. Deus já tinha falado para Moisés que ele ia ser o libertador ali daquele povo. Então, não importasse as dificuldades, o que o faraó falasse, as pestes, as pragas que viessem, não ia abalar, não ia afetar no final, no resultado da libertação do povo. E na nossa vida é a mesma coisa. Deus já falou que Ele é o nosso Deus, que Ele é o que nos fortalece, que Ele é o nosso ajudador, que Ele é o nosso guia, que Ele é o nosso pastor, que Ele é o nosso general, que é Ele que vai na frente, que é Ele que batalha, que é Ele que guerreia. Mas quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, como esse povo aqui, o que nós fazemos? Muitas das vezes damos um passo para trás, recuamos. E muitas das vezes, junto com essa atitude, murmuramos. Vou resumir aqui. O povo então teve a primeira murmuração. Depois, no capítulo 15, no 23, murmuraram de novo por conta da água, que a água era amarga. Murmurou por causa da água. Depois, mais para frente, no 16, 2, eles murmuram de novo por causa da que estavam com fome. Eita, povinho, meu Deus do céu. E Deus então vê o povo, murmura, reclama de água, reclama porque está no deserto. E todas as vezes que eles reclamavam, Deus vinha com o quê? Superando, vinha com aquilo que eles reclamavam, Deus superava. Deus sustentava, vinha com a provisão, veio com a água, abriu o mar, veio com o pão. E aí eles ainda reclamaram, aí Deus falou assim, peraí, vou mandar então um
um filé mignon para colocar no pão, para vocês não comerem só pão puro. Veio o recheio do pão. Então, Deus sempre ali superando e sempre mandando. E a provisão. E Deus superava tudo que eles necessidade deles. E nas nossas vidas não é diferente. Deus nos supera em todas as coisas. E todas as nossas necessidades. O povo reclamou, tudo bem, passaram o mar. Chegou lá do outro lado, aleluia! O povo dançou, Miriam tocou pandeiro, cantou um louvor, adorou ao Senhor. Mas dali a pouco, no 15, estava murmurando, estava reclamando. Será que nós somos diferentes desse povo? Esse povo, na verdade, não confiava, não acreditava em Deus. Por mais que Deus fazia, por mais que Deus providenciava, eles não estavam satisfeitos. Nada para eles vinha um obstáculo, eles já reclamavam. Parecia outro, eles reclamavam. Mas Deus já tinha preparado eles lá atrás. Nas pragas, naquilo vai, hoje vai, não é hoje. Amanhã vai, não é amanhã. Depois de amanhã vai, não é depois. Não, hoje vai, não, 10 vezes isso. Já estava preparando emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Mas o povo mesmo assim não se tocou. Não entrou em sintonia com Deus. Não acreditou, não confiou no que Deus falou. E nós também somos assim. Mas se Deus nos deixou aqui isso escrito, será que Ele deixou que é para nós repetirmos os mesmos pontos negativos desse povo? Ou para nós fazermos diferente? E no capítulo 16, 11, Deus diz assim para Moisés: olha, eu estou vendo esse povo reclamar. Eu estou vendo esse povo murmurar. Aí, ó, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Deus tem visto as nossas murmurações. E uma das coisas que, se você ler e meditar na palavra, você vai ver que uma das coisas que entristece o nosso Deus é a murmuração. Isso abala o nosso Deus. Ele se entristece. E isso é nítido porque ele fala o quê? Esse povo não vai adquirir a terra prometida. Essa geração que eu fiz, que eu providenciei, que eu abençoei, que eu protegi, que eu era coluna de fogo à noite, que eu era sombra de dia, guardei. Esse povo não vai tomar posse da terra prometida. Então, muitas das vezes, meus amados, a provisão de Deus não quer dizer que nós vamos alcançar a terra prometida. Temos que tomar cuidado. Porque muitas vezes a gente vai passar o deserto, vamos ser abençoados, as bênçãos vão vir, as bênçãos vão nos alcançar. Deus vai prover nas nossas vidas. Todas as necessidades por esse povo aqui, Deus supriu todas as necessidades. A sandália não gastava, as vestes não gastava. Em tudo, o alimento, a água, a pele, eles não envelheceram. Mas isso não era o passaporte para adquirir a terra prometida.
Porque faltou a confiança. Faltou realmente crer e confiar em Deus, que mesmo que surgissem os obstáculos, as dificuldades, as enfermidades, o desemprego, mesmo assim eu adorarei ao Senhor. Não importa, eu estou caminhando, tropecei, caí, ralei. Vamos embora. Passo mentiolate. Na minha época era mentiolate, hoje nem tem mais. Vamos embora. Glória a Deus por isso. Tropecei aqui, mas já estou de pé. Fiquei doente aqui, veio uma enfermidade. Glória a Deus, estou no hospital, vou estar lá, vou estar falando de Deus. Fechou aqui a porta de emprego, estou desempregada. Vou pregar na rua, vou na praça, vou no mercado, onde eu for, eu vou falar. Deus está me proporcionando agora aquilo que eu falava para ele que eu não tinha tempo. Mas não. Fiquei doente. Ai, meu Deus, por que estou doente? Ai, hoje está sol, está muito sol. Ah, hoje está chuva. Ou chuva porque é chuva, sol porque é sol. Um dia porque é um dia muito longo, um dia porque tem trabalho, outro dia porque não tem trabalho. E nada desses miseráveis estão sempre satisfeitos. Oh, raça que nós somos. Nós somos. Nunca estamos satisfeitos. E isso é uma das coisas que entristece o nosso Deus. A insatisfação. Tá chovendo, glória a Deus, tá chovendo, a natureza precisa limpar o ar, a poluição, a necessidade da chuva, glória a Deus por isso. Tá frio, é bom o frio para a pele, para um monte de coisa, é bom, glória a Deus. Se não fosse bom, Deus ia fazer só sol. Se ele fez as 4 estações, é porque as 4 estações é importante em nossas vidas. Mas não, porque eu gosto do calor, porque eu gosto do inverno, porque não, eu gosto de todas as estações, porque foi ele que fez, e se ele fez, há um propósito. Nós temos que gostar e amar tudo que Deus nos faz, tudo que ele nos proporciona. Mas veio o obstáculo, pronto. Glória a Deus, aqui fala, eu vou resumir, aqui fala que cada coisa que Deus providenciava, então o povo adorava e glorificava. Passava alguns dias, o povo já estava murmurando, reclamando de novo. O povo tinha amnésia assim, de um dia para o outro. De uma semana para outra, o povo tinha amnésia. E nós não somos diferentes. Deus nos dá a bênção. Ai, Deus me deu um carro. Glória a Deus por isso. Puxa vida, mais um carro. Agora tem que pagar o seguro. Agora tem que colocar gasolina toda semana. Agora, meu Deus do céu, tem que colocar gasolina. Mas infeliz, você não pediu o carro? Você não sabia que junto com o carro vinha um pacote? Mas o infeliz reclama, porque agora tem o carro, mas agora tem que pagar seguro, tem que fazer isso. Quer dizer, está sempre reclamando. O infeliz quer uma família, quer casar. Tá, casa. Aí vem mulher, vem filho, vem despesa, aumenta as coisas, é escola, é sapato para 3 ou para 4. E aí vai, aí o infeliz começa, nossa, mas eu trabalho só para a família. Mas, o infeliz, você não pediu a família? Não pediu a mulher? Agora o infeliz está aí reclamando porque tem que sustentar a mulher, o filho, o periquito, o papagaio, o cachorro. Mas infeliz, você não queria um cachorro? Agora o cachorro caga, mija, faz sujeira, agora você reclama. E por que você não falou que queria um cachorro? Deus não te abençoou com o cachorro? E é a mesma coisa esse povo. Estava escravo lá. E agora Deus sustentava os abençoados. Não trabalhava, não suava, não carpia, não fazia nada. Enchia o bucho todo dia, caía do céu.
Mas reclamava os infelizes. Será que nós somos diferentes? Deus já tinha falado para o povo, já tinha falado com Moisés, que ele era o grande eu sou. Eu vou contigo, aonde você estiver, eu vou estar com você, vou estar lá, não se preocupe. E é isso que a palavra nos fala, Deus nos fala isso, que Ele está conosco, mas nós desacreditamos quando surgem os obstáculos, quando surgem as dificuldades. Porque é fácil crer e confiar em Deus quando está tudo bem. Mas Deus quer ver a nossa atitude, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa verdadeira adoração a Ele. Quando eu estou com uma enfermidade, quando eu estou desempregada, quando aquele sonho, aquele projeto que eu queria e não foi realizado, quando eu estou frustrada, quando eu fui enganada, quando eu fui traída. Ele quer ver a minha atitude. Como que é a minha atitude? Se eu continuo adorando, se eu continuo ainda dizendo que Ele é a minha paz, a minha alegria, quando eu vou desconectado, não. Quando surge uma doença. Não era bem essa palavra. Desenganado. Mesmo assim eu vou continuar adorando, vou continuar vindo e fazendo a obra dele com a mesma alegria e disposição? Ou, não, agora eu estou enferma, meus dias estão já mesmo contados, para que eu vou me desgastar? Já tomou. Não! Deus quer ver as nossas atitudes na dificuldade. Quando surgem aquelas coisas piores, as desilusões, como eu vou me portar? Não estou dizendo que, é lógico, nós somos ser humano, nós temos sentimentos, temos emoções que nos afetam, mas isso não pode criar raiz em nossos corações. Como a palavra fala, o choro, a tristeza, a amargura, a angústia pode durar uma noite. Mas o amanhã, no amanhecer, vem a alegria do Senhor, porque Ele é minha alegria, Ele é minha força, é Ele que me sustenta. E é isso que eu tenho que demonstrar para as pessoas. As pessoas têm que ver isso em mim. Na dificuldade que eu estou passando. Não, eu não acredito que ela está passando dificuldade. Desse jeito? Parece que ela ganhou na loteria. Mas ela faliu. Não, mas ela tá terminal a doença dela. Mas quem fala? Eu nunca vi essa mulher reclamar de doer, de nada. É essa atitude que Deus espera de nós. Porque Ele fala que Ele vai ser aquele que vai lutar por nós. As lutas nós não lutamos sozinhos. Então por que quando surgem as lutas, quando surgem as dificuldades, os problemas, os obstáculos, nós murmuramos e reclamamos, como se nós fôssemos passar sozinhos. Como se isso dependesse só único e exclusivamente de nós. Se Ele falou que não, aonde está a nossa confiança? A nossa confiança é demonstrada nas dificuldades. É na luta, na tempestade. Hora que tudo está desabando. E é aí que sim vai ver a diferença naqueles que confiam e creem. O Salmo 46, o salmista diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, contemplam as obras do Senhor que tem feito desolações na terra.
Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor do exército está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se ele é realmente tudo isso, que com certeza esse salmista sabia e passou por isso, ele continua sendo hoje. E aqui no início ele diz: o Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Mas quando vem a luta, quando vem as dificuldades, o que menos nós temos é calma. Já começamos a ficar ansiosos, já perdemos noite, já ficamos irritados, começamos a ficar ignorantes com as outras pessoas, limite zero, e aí vem outras coisas junto. Tudo isso é característica de quem não confia. Porque quem confia, quem crê, a atitude é diferente. E a atitude é na dificuldade. Então esse é um ano, sim, de vitória, de conquista. Mas para termos a conquista, as vitórias, nós vamos passar por esses ciclos, por essas etapas. Etapas de momentos ruins, vamos passar por batalhas espirituais, batalhas físicas, batalhas financeiras. Vamos passar por situações ruins. Aí você fala: mas missionário, você só está falando que vamos passar coisas ruins? Sim, porque as boas é legal de passar, aí não tem problema. Passar as boas é beleza. Quem que acha ruim passar por coisa boa? Nós sabemos que nós teremos coisas boas. Mas como a palavra diz, no mundo tereis aflições. Só que nós, como cristãos, muitas das vezes não queremos passar as aflições, sendo que Deus já falou que nós passaríamos. O fato de sermos cristãos, isso não vai nos impedir, como o pastor abriu aqui, iniciou o culto, de passarmos por situações ruins, por passar por enfermidades, por passar por um desemprego. Tudo tem um propósito. É lógico que também não vamos colocar tudo na conta de Deus, né? Às vezes, eu não consigo um emprego. Tá, mas você foi atrás, mandou um currículo, você está se especializando dentro do que hoje o mundo ele solicita. Você tem o informática, você tem o inglês, que hoje é importante. Você está fazendo... Não, você não faz nada. Acorda 11 horas, meio-dia, e você vai mandar currículo que hora? 1h da tarde? Só pelo horário que você manda o currículo, a pessoa já fala: meu, esse aqui ele não vai querer trabalhar. Então é lógico que tem coisas que nos acontecem, não porque é de Deus, não, é vagabundice. Então nós também temos que saber separar. Mas em todas as coisas que possa surgir, que nós não venhamos ser como esse povo, murmurar. Que nós não venhamos esquecer das provisões, das coisas que Deus já nos fez. E deixar gravado em nossa mente, em nosso coração, a certeza do que nós também iremos adquirir. Porque Ele falou. Ele não falou, Ele não prometeu nós vivermos uma vida medíocre. Mendigando, não. Então nós temos que tomar posse
daquilo que Ele já liberou para nós, o que Ele já nos deu. E sempre recordar que as batalhas, as dificuldades vêm, mas é Ele aqui, o Senhor do Exército, Ele está conosco. Fica de pé, igreja. Nós não lutamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. E depois aqui a trajetória a gente vê, depois aqui no início, então, de Moisés ainda, o povo murmurando, até chegar à terra. Quando chegou, então, na Terra Santa, teve toda a troca daquela geração, porque se cumpriu o que Deus falou. O povo teve milagre, o povo viu maravilhas, o povo viu um monte de coisas, mas não entrou na Terra Prometida. Outra geração. Mas dois homens conseguiram, Caleb e Josué. Por que eles conseguiram? Porque em meio às dificuldades, mesmo com todas as coisas acontecendo, eles permaneceram fiéis. Porque não tem outra explicação deles terem adentrado a terra prometida, a não ser que eles, mesmo tendo os obstáculos, mesmo tendo as dificuldades, eles foram aprovados. A cada etapa eles foram sendo aprovados, até chegar à terra prometida. Eles não se deixaram se levar, não deixaram que os murmuros, os disse-me-disse, as pessoas que falam, não. Eles sabiam que o Deus de Israel já tinha falado. Eles confiaram naquela palavra. E nada, nenhuma dificuldade, nem água amarga, nem o mar, nada fez com que eles perdessem a meta que eles tinham, que era a terra prometida. E mesmo depois nós vamos ver então aqui que Josué, depois chegando para possuir a terra prometida, teve o quê? Luta, teve batalhas. E mesmo depois, mesmo ali ainda na terra, já possuindo as terras, cada vez que eles iam crescendo, aumentando, adquirindo, tinha batalhas, tinha lutas. E as nossas lutas vão ser constantes. Mas como vai ser o final? Não é como começamos, mas como iremos terminar. Nós iremos terminar como este povo aqui, dessa geração, que teve prodígios e maravilhas. Deus lutou com eles, Deus lutou por eles, e eles não entraram na terra prometida. Ou nós vamos ser como Josué e Caleb, que passou por todas essas maravilhas, viu, contemplou essas coisas divinas, e contemplou também as dificuldades, os obstáculos, as guerras, os gigantes, a água amarga, mas aguardaram a água doce. Como que vai ser a nossa atitude? Nós vamos confiar que essa luta que eu e você estamos passando, essa luta que eu e você iremos passar nesse mês de agosto, e talvez essas lutas permaneçam agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, mas como vai ser a nossa atitude? Murmuradores? Ou daremos glória? Ou cantaremos um hino de vitória? Agora eu pedi um louvor. Junto com esse louvor, eu quero que você ore. Que esse louvor